Em algum momento você se sentiu completamente bem com o seu corpo? E provavelmente a resposta foi não, né? Sempre falta algo, nunca tá bom o suficiente, sempre falta fazer algo e parece que mesmo fazendo tudo isso, atingindo tudo isso, ainda também não é suficiente. E esse vídeo é para você então que sofre com o seu corpo, que tem uma má relação com ele. Vamos lá? Oi, sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com mulheres através da nutrição comportamental, ajudando-as a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. E por conta desse tema que eu trabalho, é claro que é muito comum também receber então mulheres que sofrem com o corpo, além desse sofrimento com a comida. E talvez até te diga pela prática que essa má relação com a comida vem como um início da insatisfação do corpo. Então, é muito comum nesse processo as mulheres terem feito muitas dietas e associar que para se sentir melhor, mais bonita, mais amada, mais confiante e até mesmo como uma falsa sensação de saúde, a necessidade de perder peso, de emagrecer, de ter o menor peso possível. E eu já aproveito para te deixar uma pergunta. Qual foi o menor peso que você já teve na vida? Lá naquela fase, nessa época, você realmente se sentia bem com o seu corpo? Também é bem provável que não, porque também faltava algo. Então eu sei, e não é errado o seu desejo de querer emagrecer. Mas trabalhando com isso, como expliquei para vocês, é muito importante que você possa entender e questionar esse objetivo. Porque você pode perder peso, você pode querer mudar o seu corpo, não é um processo errado, só que a gente precisa entender como vai ser esse processo para você e como é que você vai se sentir nesse processo. Até porque, reduzindo o peso, você até pode se sentir melhor, ter uma autoestima maior, ou se sentir mais confiante, mais bonita. Só que isso não é uma garantia, porque conquistar isso não está relacionado ao número do nosso peso ou o formato do nosso corpo. E o que você também precisa saber, talvez nunca tenham te contado isso, mas a forma como a gente vê no espelho a nossa imagem, fotos, é distorcida. Claro que para algumas pessoas isso vai ser uma intensidade maior e vai precisar de um tratamento muito específico, e para outras uma intensidade menor. Mas é muito natural a gente ter essa visão mais embaçada sobre o nosso corpo. Sem contar que a nossa imagem corporal é formada então pelo que a gente enxerga e pelo que significa o que a gente enxerga. Faz sentido? Então aqui eu tenho uma caneta. Eu vejo essa caneta, eu enxergo essa caneta pela imagem que os meus olhos vão me trazer, certo? Isso acontece com todas. A mesma coisa se isso aqui fosse o meu corpo. Eu estou olhando para esse meu corpo e estou enxergando isso. Só que para formar essa imagem corporal, então, eu vejo a caneta mais um significado do que eu vejo. Eu posso ter aprendido e ter criado de significados na minha cabeça que essa caneta é ruim, é errada, é feia. E isso faz com que o meu olhar sobre o meu corpo seja embasado nesse significado e não somente no que eu tô vendo. Então, aqui no consultório, eu trabalho muito com as pacientes essa realidade de você lembrar que existe o seu pensamento automático sobre o seu corpo, sobre essa visão que você tem sobre a sua imagem e que isso pode ser distorcido pelo histórico que você viveu em relação ao seu corpo, às dietas, emagrecimento e à alimentação. E eu preciso trazer um olhar mais leve para isso, não para passar a mão na cabeça, mas para realmente te conectar com a função real do seu corpo e te mostrar que na verdade o seu corpo, ele pode estar te deixando insatisfeita. Mas agora, a partir disso, você utilizar alguns meios que só vão maltratar e machucar você e ele, aí a gente precisa parar e cuidar. Porque é a partir dessa insatisfação que muitas vezes vocês vão buscar as dietas restritivas, que não mantém você nesse processo e só te recoloca nessa insatisfação. Principalmente porque traz um efeito sanfona. E também para poder te ajudar de uma forma mais simples, mas ainda assim te ajudar, eu separei alguns passos para que você possa então desenvolver uma relação mais leve com o seu corpo. Vamos a eles então. Um parênteses que eu preciso te dizer aqui. O emagrecimento, como eu te falei, não é algo errado, mas também existe uma diferença muito grande entre você precisar emagrecer por uma questão de saúde, uma questão clínica que vai te trazer um benefício, mas também existe o desejo pelo emagrecimento somente pelo desejo. E nenhuma delas é errado. Só que muitas vezes o precisar emagrecer
vai fazer com que você tenha uma necessidade maior e o seu corpo precise funcionar diferente. Então, mudando alguns comportamentos, a gente pode interferir nesse peso, por exemplo. Mas agora, quando eu quero emagrecer, nem sempre o meu corpo ele precisa, mesmo eu querendo. Então, o sacrifício que eu vou fazer, o esforço que eu vou fazer, pode ser muito maior do que aquele outro processo. E é nisso que muitas vezes é difícil manter, porque é muito difícil para o meu corpo me colocar naquilo, me manter naquilo. E é aí que precisa ficar a reflexão. Será que aquilo que gera tanto esforço, tanto sacrifício, tanto sofrimento, realmente é o saudável e necessário para mim? Sei que é difícil, né, pensar em tudo isso e é um tópico muito complicado, mas eu me vejo muito nessa postura como nutricionista que trabalha com mulheres que têm uma insatisfação com o corpo. E além disso, também sou mulher e também passei por fases de insatisfação com o meu corpo e hoje, nos últimos anos, eu me sinto muito segura para olhar para trás e afirmar que sim, eu quase nunca tive uma boa relação com o corpo, mas agora, conseguindo também nesses últimos anos estudar e trazer as experiências para as pacientes e também na minha vida, eu vejo o quanto transformou essa relação e quanto hoje é muito mais leve eu aceitar o meu corpo, eu lidar com o meu corpo, eu respeitar esse corpo, me sentir muito mais satisfeita com ele, ainda que eu queira mudar algumas partes dele, ou que eu não seja feliz com ele completo. Mas vamos voltar então para os passos. Primeiro, faça uma lista então de funções que o seu corpo te permite, de coisas que você consegue fazer com ele, do tipo viajar, caminhar, abraçar as pessoas, porque senão a gente acaba achando que o nosso corpo é somente para passar aquela estética, aquele formato e a gente é muito mais do que isso. Passo número 2. Eu sei que a gente foca muito naquilo que a gente não gosta, que eu quero mudar. Mas você já pensou, por exemplo, em observar, olhar aquilo que você gosta no seu corpo? E vai muito além das partes que a gente costuma se incomodar, como o braço, a perna, a barriga. Que tal você fazer a experiência de olhar para partes do seu corpo como sua sobrancelha, seu nariz, seus lábios, o dente, a cor do cabelo, a cor dos olhos, os cílios, o formato das unhas, que são coisas mais atípicas e ainda assim fazem parte do seu corpo. E talvez você se sinta mal com o seu braço, mas você também pode, no momento ruim de insatisfação, que ela esteja mais intensa, lembrar que você tem maneiras de lidar com essa dor e ainda assim você pode lembrar tanto das funções que ele te permite, como de partes do seu corpo que você gosta muito. Passo número 3. Traga os momentos de autocuidado para sua rotina. Eu explico para as pacientes que é muito mais do que o skincare, mas isso também pode fazer parte. Mas é muito importante ter momentos seus com você, por você, na sua rotina. Porque sem perceber, a gente vai ficar presa muitas vezes no trabalho, nas funções da casa, na família, nas outras pessoas e a gente esquece de nos colocar na nossa agenda. Então tenha momentos, por exemplo, de tomar um café da manhã com calma, de começar a sua manhã com calma, de dormir mais cedo, de fazer as unhas, você ou ir num salão, fazer uma massagem, hidratar o cabelo em casa ou também fora, assistir uma série que você gosta, um filme que você gosta, conseguir às vezes uma pausa no meio do dia para um café, para um momento especial, momento de meditação, de alongamento, de movimentar o seu corpo, de estar com pessoas que você gosta. Ponto número 4. Movimente o seu corpo com prazer, com satisfação, fazendo algo que você tolera, que você sente a diferença, que você gosta de fazer, ou que pelo menos, como eu falei, você consegue tolerar. Não é um ódio, não é por raiva ou por punição ao seu corpo, mas por respeitá-lo e amá-lo. E isso pode ser uma simples caminhada, um simples alongamento em casa. Comece por isso, nem que seja uma vez na semana. Você vai sentir a diferença e o poder de estar viva, do seu corpo estar em movimento, em ação. Ponto número 5. Faça as pazes com a comida. Isso significa, então, lembrar e aplicar na sua vida que não existe alimento que engorda ou que emagrece, que é bom ou ruim. Que na alimentação, todos os alimentos podem fazer parte de uma alimentação saudável e que tudo vai depender da frequência, da quantidade, do motivo, quanto você come, do que você come dentro desse contexto. E que não existe aquilo de comer e já ir para o braço, comer e ir para a barriga. O processo é muito longo, só que quando a gente acaba tendo uma insatisfação corporal e uma má relação com a comida, eu acabo vendo a alimentação diretamente relacionada ao corpo. E não é assim. Comida é muito mais do que nutrientes, é muito mais do que engordar e emagrecer, e o nosso corpo também. Ponto número 6 é cuidar da sua nutrição.
Uma nutrição de comida, de abastecimento, mas também uma questão mais emocional, social e cultural. Porque a gente tem outras necessidades também além da comida. Mas essa nutrição, então eu falo sobre comer bem, comer o que você gosta, dar energia para o seu corpo, respeitar os sinais de fome e saciedade, não passar fome excessivamente, respeitar as suas vontades com consciência, se permitir comer, aprender a dizer não, ter os seus limites honrados, respeitados. E lembre-se então que o emagrecimento é uma jornada. Você também não ganhou peso assim. E essa insatisfação, ela pode estar muito além, muito antes desse ganho de peso. E talvez até tenha se intensificado na fase do ganho. Mas não é emagrecendo da noite para o dia, principalmente com métodos restritivos e punitivos, que você vai se sentir melhor com o seu corpo. E nessa jornada você merece, se for o seu objetivo viver, se sentir bem. É claro que vai demandar energia, esforço, dedicação, repetição, constância. E para isso precisa ser algo possível de ser mantido, porque senão você não vai se manter. E aí vai viver aquele efeito sanfona reforçando sua má relação com o corpo, com a comida e os momentos de insatisfação. E lembre-se também que quando a insatisfação aparecer, é como se fosse uma onda. Ela vai vir mais intensa e ela também vai reduzir. Então busque fazer movimentos para acolher essa insatisfação e não deixar isso ficar mais intenso e pior. Coisas que você pode fazer para aumentar a sua autoestima, seu autocuidado, o seu respeito com o corpo nesses momentos. E como um resumo de tudo, esse respeito, esse cuidado, essa evolução vai muito além do peso perdido.